Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de seminários integradores. Vamos integrar aí o tema atual, odontologia. Para isso vamos falar um pouco de pandemias passadas. Citaremos dentre elas as três que marcaram a humanidade. Primeira, a peste negra ou peste bubônica na Idade Média. Segundo, gripe espanhola de 1918, pós-guerra, Primeira Guerra Mundial, e atual, a de coronavírus, né? Covid-19. Olhem só, Angela Merkel admitiu recentemente, juntamente com Donald Trump, que nós vivemos o maior desafio global pós-guerra mundial, pós-segunda guerra mundial. E não é para menos, né? O mundo está parando. O mundo está em colapso. A economia está correndo risco de entrar em colapso. Já está começando, né, gente? Nós estamos vendo aqui em Belo Horizonte o comércio parando, as pessoas se isolando em quarentena. A quarentena, ela iniciou em outras pandemias também. Em 2009 teve a gripe suína. Não sei se vocês lembram, mas também houve, não nessa amplitude, mas houve quarentena também. As pessoas ficaram em casa, ficavam reclusas. Houve paralisação para evitar a proliferação do vírus, né? Que se manifestou primeiramente em suínos, como o próprio nome diz. Então vamos lá, vamos voltar à história e vamos falar um pouco sobre cada uma delas, né? Sobre a peste negra ou bubônica, a gripe espanhola e o atual coronavírus, né? Eu tenho todo o material que eu pesquisei, eu vou enviar para vocês, como eu faço, toda a bibliografia. E o bacana é que tem uns filmes também que eu vou indicar para vocês verem sobre essas epidemias. Cuidado com as mãos, tá? Lavem bem as mãos, evite ficar colocando em mucosa, olho, boca, nariz, nesse período de contaminação. E fiquem em casa, estudando de preferência. Então vamos lá. Primeiramente vamos falar sobre peste negra, peste bubônica. Na verdade, gente, qual é a diferença de peste negra para coronavírus? A peste negra, ela era uma doença bacteriana, tá? Também chamada de peste bubônica. Ela é originária, ela surgiu na Idade Média. E nessa pandemia, eu tenho alguns dados que divergem um pouco de site para site. Tem alguns sites que falam que essa pandemia matou mais de 50 milhões de pessoas, chegando até 100 milhões de pessoas, né? Então, os dados são meio divergentes. Mas o objetivo é dizer que foram doenças que assolaram a humanidade, que causaram estrago, ainda mais naquela época, porque não havia os meios de informação que nós temos hoje, e nem tão menos antibióticos, antivirais, né? Lembrando que às vezes até em doenças virais, como coronavírus, nós podemos, os médicos, né, eles prescrevem às vezes antibióticos. Os antibióticos agem em bactérias. Nós já sabemos qual a diferença de vírus e bactérias. Para que prescreve antibiótico em doenças virais às vezes? Porque como eles deprimem o sistema imunológico, o organismo não fica mais susceptível à invasão bacteriana. Então, você dando antibiótico, você vai ajudar a prevenir esse colapso do sistema imunológico, ok? Mas antibiótico é para bactéria, tá? Para vírus, nós temos antivirais. Tratamento de HIV, né? Quem tem HIV, a doença manifesta, né? A AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida, os antirretrovirais, para evitar a proliferação, a replicação desses vírus. Então tá, vamos voltar lá na antiguidade, né? Basicamente na Idade Média. Por que Idade Média? Foi na Idade Média
do século V ao século XV, que apareceu mesmo, que foi forte a peste negra, ou peste bubônica, né? A Idade Média também é conhecida como Idade das Trevas. E muitas das vezes, essas doenças que assolaram a humanidade naquela época, elas são tidas como castigo dos deuses, né? Pessoas pecadoras, pessoas que não estavam próximas a Deus, elas contraíram essas doenças, esses males. E muitas das vezes também falavam que esses males eram transmitidos só apenas pelo ar, que é a teoria do miasma. E não era só assim. Doença psiquiátrica, como nós já falamos, também em sala de aula, não é só por meio de ar, né, que se pega a doença. Tem as doenças psiquiátricas, por exemplo, que não tem nada a ver com doença infecciosa, né? Mas a peste bubônica, sim. A peste bubônica, ela foi muito forte durante a Idade Média, do século V ao século XV. E no caso a igreja, ela foi tida como culpada por conta, no sentido de dizer que eram os deuses que castigavam né, que davam castigo para os homens que se afastavam deles, tá? Depois veio o Renascimento, a partir do século XV. Teve o Iluminismo no século XVIII, né? Segunda metade do século XVIII com a Revolução Industrial, e a Era Bacteriológica no século XIX. Por que eu estou falando isso? Que essa história, ela vem desde, né, dos primórdios da humanidade. Nós estudamos a história das doenças no Brasil, né, do Brasil colônia, Brasil império, a república, de como era a medicina nessa época. Naquela época da Idade Média, do Iluminismo, e começou a melhorar, né, com a Era Bacteriológica no século XIX. Depois veio a História Natural da Doença, com Livre e Clark, em 1965. Eles não tinham higiene, as pessoas defecavam na rua, né? Então eram extremamente expostas a agentes infecciosos. Não havia vigilância sanitária, não existia isso. Então as pessoas estavam mais susceptíveis. Quais são os dados que eu tenho aqui sobre a peste bubônica, né? Falei para vocês sobre, né, que a Europa e a Ásia, elas eram, as pessoas deixavam seus dejetos em praça pública, né, em rua. A peste negra ou bubônica, ela gerou pânico na população muito parecido ao que nós estamos vivendo hoje, né? As pessoas naquela época já ficavam isoladas, ninguém saía às ruas, né? Todo mundo tinha medo de entrar em contato um com o outro por conta dos miasmas, da ideia de que todo tipo de doença era transmitida pelo ar. A peste negra não era, a peste bubônica não era. Ela era transmitida através de pulga de roedores, ratos e outros roedores, né? Então, claro que não tinha nada a ver com a questão. A peste bubônica, o nome correto da condição, é provocado por uma bactéria de nome Yersinia pestis, que é transmitida ao ser humano por meio de pulgas que infestam ratos e outros roedores. Dados de óbitos. Essa peste, ela foi responsável por ter matado entre 75 a 200 milhões de pessoas. Ou seja, praticamente 1/3 de toda a população que vivia no planeta, nessa região do planeta, né? Europa e Ásia. Ou seja, foi muito forte, né? 75 a 200 milhões de pessoas, foram muitas mortes, por isso uma pandemia. Bom, e o que as pessoas faziam para se defenderem? Não tinha antibiótico, concorda? Antibiótico é praticamente recente. O que elas faziam?
elas usavam as armas que tinham. Tinham um hábito de pendurar dente de alho no pescoço para se proteger dos ares contaminados. Apostavam em ações milagrosas dos deuses. Bom, e hoje em dia, para combater o coronavírus, é possível encontrar receitas caseiras que envolvem o mesmíssimo alho ou outros ingredientes como vinagre, como você já ouviu falar que vinagre cura o coronavírus, limão e a cúrcuma. Infelizmente, eu falo infelizmente porque seria muito fácil. Infelizmente, isso não é verdade, né? Nós sabemos que isso não cura o coronavírus. Ainda vale mencionar que a noção de quarentena surgiu nesse período, né? As pessoas ficavam isoladas e esse termo surgiu no território pertencente à Itália, que curiosamente hoje é o país que está sendo mais assolado, é o principal país vítima dessa atual pandemia, né? Principalmente na região de Bergamo, no norte da Itália. Então, assim, a ideia de quarentena surgiu nessa época da peste bubônica. Então, pessoal, ficou claro sobre a primeira pandemia que assolou a humanidade na história. Peste bubônica, né? Outra pandemia famosa, que eu já falei com vocês também, é a gripe espanhola, que de espanhola não tem muita relação, porque não surgiu lá. A relação com a gripe espanhola, porque essa gripe matou muitos espanhóis. Ela judiou muito da Espanha. Numa primeira leitura rápida, só um minutinho, só se eu achar aqui, eu vou falar para vocês do site que eu pesquisei e que eu vou mandar para vocês lerem também, né? Essa gripe, ela não surgiu na Espanha, foi nos anos de 1918, pós Primeira Grande Guerra Mundial, né? E a história remete a povos dos Estados Unidos, mais ou menos, onde ela surgiu. Também não é certo isso, não, tá? Qual que é a relação com o coronavírus? Porque a gripe espanhola, é possível pensar que essa recomendação, por exemplo, de isolamento, de quarentena, de transmissão pelo ar, contato de mão com mucosas, né? Boca, nariz, olho. Então, essa questão da higiene, ela já vem dessa época também. Então, hoje em dia, a prevenção contra o coronavírus, ela vem também das outras pandemias que assolaram a humanidade. Especificamente, a gripe espanhola, ela contaminou mais de 500 milhões de pessoas. Provocou o óbito, a morte, de 17 a 50 milhões. Há controvérsias também. Há dados que chegam até 100 milhões de mortes, né? E qual que é o agente etiológico dessa gripe espanhola? É um vírus influenza do tipo A, H1N1. Nós temos tipo A, tipo B, tipo C. E a gripe espanhola é tida como a mãe das pandemias e uma variação do influenza A, H1N1. Tá certo? No Brasil, estima-se que a gripe espanhola tenha matado ao menos 35 mil pessoas, né? Temos principais vítimas. Quais são os estados que sofreram bastante com a gripe espanhola? Rio de Janeiro, houve muitos óbitos, né, no Rio de Janeiro. São Paulo e Salvador. Para vocês terem uma ideia, na imagem do Senhor do Bonfim, ela teve que ser retirada do altar em Salvador, né? Tem a igreja do Senhor do Bonfim e tem a imagem do Senhor do Bonfim. E essa imagem teve que ser retirada porque as pessoas chegavam e beijavam os pés da imagem. Então, imagina, todo mundo beijando o pé da imagem,
você vai ser contaminado, ok? Porque é uma gripe. Gripe você pega por gotículas, saliva, perdigoto, aerossol. Aerossol é quando você expele gotícula de saliva no ar. Quando você usa, por exemplo, a caneta de autorrotação, o motorzinho do dentista nos seus pacientes, você está se expondo a perdigotos, a aerossol, que podem te contaminar, caso você não esteja utilizando o EPI, o equipamento de proteção individual adequado, máscara N95, aquela máscara mais grossa, te protege mais, né? Eu ainda recomendo, usa aquela e usa uma descartável, aquela de procedimento cirúrgico que nós usamos rotineiramente no consultório, por cima da N95, para não ter perigo mesmo. E a cada paciente, troque, tá? O grau de despreocupação com uma doença potencialmente fatal pode ser visto nos dias atuais em relação ao coronavírus. Tanto é que nós estamos vendo pessoas que eram para estar de quarentena frequentando praças, praias, né, muitos idosos na rua. Até recebi uma mensagem no meu WhatsApp, era uma carrocinha para pegar idoso. São teimosos na maioria das vezes, eu falo por meus avós, né, que não querem ficar isolados. Falar, nessa altura da minha vida eu não quero ficar isolado. Tem que ficar, infelizmente, para o bem deles. Acima de 60 anos. Às vezes tem diabetes, hipertensão, imunodeprimido, imunossuprimido, né? E necessitam, querendo ou não, porque é uma questão de saúde pública, que envolve a mim, envolve a você, tem que ficar isolado sim, tá? E na gripe espanhola foi mais ou menos a mesma coisa, né? Outro fator que assemelha o episódio de 1918 ao que nós estamos vivendo hoje é a questão do nome da doença. A pandemia do passado não começou na Espanha, como eu já falei. Acontece que esse país foi um dos países mais atingidos, né? Houve mais óbitos nesse país. E muitas de suas nações vizinhas participaram da Primeira Grande Guerra Mundial, que foi nos meados de 1914 a 1918. E a gripe espanhola surgiu em 1918. Como a imprensa espanhola era relativamente livre, foi uma das poucas a noticiar o aumento do número de casos e de mortes, o que gerou esse estigma que perdura pelas décadas. Recentemente nós tivemos, não sei se foi algum dos filhos do Bolsonaro, que disse que a gripe espanhola surgiu na Espanha, e não foi, né? Há indícios que surgiu nos Estados Unidos. Falo espanhol porque muitos dos países vizinhos participaram da Primeira Grande Guerra e na própria Espanha morreram muitas pessoas. Até hoje não se sabe ao certo aonde teve o início do problema. Tenho mania de ficar pondo a mão no cabelo, rosto, mas em tempos de coronavírus temos que tomar cuidado. Mas a maior suspeita são mesmo os campos de treinamento militar dos Estados Unidos, tá, pessoal? Esse mesmo dilema é visto nos tempos de hoje, apesar da OMS, né, Organização Mundial de Saúde, ter tomado o cuidado de botar um nome no vírus, que é o SARS-CoV-2. E na doença Covid-19, então, o vírus SARS, S-A-R-S, COV, C-O-V, tracinho 2. E doença Covid, C-O-V-I-D, Covid, traço 19, porque foi no ano de 2019. Então, não tem nada a ver com seu nascimento na cidade chinesa de Wuhan. Alguns políticos insistem em dizer que é uma praga chinesa, como o próprio Donald Trump. Ele disse que é o vírus, se referiu a esse vírus como o vírus chinês. Aqui no Brasil também, quando o parlamento brasileiro, em postagem no Twitter, alguns dos deputados lá, o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, ele se referiu como, em postagem no Twitter também, como se fosse uma praga da China. Então deu uma questão política, mas deixando isso de lado, assim como a gripe espanhola, não tem nada a ver
com essa questão aí. É claro que o assunto gerou uma grave questão diplomática entre Brasil e China, porque um dos nossos maiores parceiros comerciais é justamente a China. Então, deixa isso de lado e vamos seguindo. Diferença de gripe espanhola para a Covid-19 são evidentes, claro. A medicina passou por várias transformações, dentre elas a partir da Primeira Grande Guerra e a partir da segunda metade do século XX. Cuidado com a higiene, primeiramente, melhorou muito. Hoje a possibilidade de realizar pesquisa, divulgar dados, é significativamente muito maior. O que dá esperança, gente, de um controle mais rápido e efetivo da pandemia. Porém, lembre do seguinte, o dever do Estado, o dever dos nossos governantes não exclui o nosso, de ficar em casa, cuidando da nossa saúde, lavando as mãos, indo o mínimo à rua, quando for, chegando em casa, tira a roupa, põe essa roupa, isola essa roupa, não abrace, não beije ninguém. Cuidado com seus filhos, avós, se você tem alguma pessoa imunossuprimida em casa, alguma pessoa com câncer que fez tratamento recente, pacientes com HIV, pacientes com lúpus eritematoso sistêmico, síndrome de Sjögren, ou seja, qualquer doença autoimune, cuidado, tem que ter cuidado redobrado. Quais são os cuidados que nós temos que ter? Lavar as mãos frequentemente com sabão, enxuga a mão em papel toalha. Se for enxugar em toalha, use a sua toalha, principalmente se o paciente estiver infectado, tá? Se for um caso positivo para Covid-19, que ele tem o seu talher, seu copo, a sua toalha, né? Eu já enviei para vocês alguns links do Ministério da Saúde que fala justamente disso lá. Pessoa infectada tem que dormir isolada de um cômodo para outro. Usar máscara, né? Manter 1,5 metro, 2 metros de distância. Cuidado com os perdigotos, com os espirros. Foi espirrar? Essa posição, nada de pôr a mão na boca, nada de contaminar, para não contaminar mucosa ocular, nasal, bucal. Então, lavar as mãos. E ficar em casa, tá? Quarentena, ficar em casa. Não necessariamente 40 dias, e sim o tempo que for necessário para controlar o pico ascendente dessa pandemia. Tá bom? Então é isso. Nós falamos sobre as grandes pandemias da humanidade, que assolaram a humanidade. Que foi a peste bubônica ou peste negra, que foi causada por pulga, né? Uma bactéria, na verdade, o vetor é a pulga de roedores. A gripe espanhola, que é o vírus tipo H1N1, e agora o Covid-19. Então é isso. Na próxima videoaula daremos sequência a essa evolução. E até lá, né, até eu passar essa videoaula para vocês, eu espero que esteja sob controle a questão da disseminação dessa pandemia. Tá bom? Valeu, até a próxima.